estamos de volta ao vivo com o governador eleito do Maranhão, Flávio Dino. Antes de passar a bola já rapidinho para o Fernando, eu queria só registrar que eu atropelei uma pergunta da Malu, que nós estávamos falando de salas diferentes. A Malu perguntou sobre uma sala no convento, que é do Sarney, né, Malu? É, uma sala específica. E aí eu acabei falando da sala dos cardeais, santos, etc. Fernando Rodrigues e depois o Guilherme Evelim. Logo que o senhor ganhou a eleição, foi inevitável nos meios políticos uma brincadeira, quase uma anedota, dizendo que o Maranhão, que está num estado quase feudal, vai pular direto para o estágio do comunismo sem passar pelo capitalismo. Aí o senhor fala, não, primeiro vai ter que ser feita uma revolução burguesa, porque certos valores precisam ser implantados no Maranhão. Como é que o senhor pretende fazer isso, por exemplo, atrair empresas para investir no seu estado, trazer riqueza e desenvolvimento? Por que uma empresa vai querer ir para o Maranhão, um estado tão pobre, com tão poucos recursos e tão pouca infraestrutura? O nosso papel, em primeiro lugar, é garantir um ambiente institucional favorável a quem investe. Previsibilidade, regras do jogo, respeito aos contratos, separação da esfera pública, da esfera privada, o Estado não protege interesses. Tudo isso é bem distinto do que está lá atualmente, em que apenas empresas que se articulam com pequenos grupos familiares conseguem ter acesso a contratos, a compras governamentais, etc. Então, a primeira questão é exatamente o ambiente institucional que tem exatamente essa noção de organização, de ajudar o desenvolvimento de um livre mercado, que possa os empresários se estruturarem, investirem e serem recompensados com a justa remuneração do seu investimento, de acordo com a sua competência, com a sua capacidade. Por que as empresas maranhenses vão se desenvolver e por que outras empresas podem se instalar? Diz respeito exatamente àquilo que dizia no início. Nós temos potenciais na agricultura, na pecuária, na pesca e na aquicultura, que são os principais. A partir daí, o foco da nossa política industrial, está aqui, inclusive, o nosso secretário de Indústria e Comércio, o deputado Simplício Araújo, é exatamente o desenvolvimento da agroindústria. Essa é a prioridade número 1. Depois, nós temos algumas vocações industriais já instaladas no Maranhão. Nós temos um complexo de alumínio, nós temos negócios da Vale, a Suzano fez um grande investimento de produção de celulose, temos destilarias, enfim, nós temos a cearia, a guzeria, que se articulam muito em razão do porto. E nós estamos numa localização muito especial, porque nós podemos ser o grande hub portuário desse segmento norte-nordeste do país, pelas pré-condições naturais, pela posição geográfica próxima ao Canal do Panamá, e nós vamos ter uma referência muito direta no chamado Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Então, essa região de desenvolvimento que hoje pulsa a partir, sobretudo, da agricultura, da pecuária, vai ser a nossa referência de articulação do porto, das ferrovias, da logística, exatamente visando consolidar o Maranhão como um grande hub portuário da região. E depois do Brasil, nós acreditamos que isso é possível. Claro que em médio prazo, o Lord Keynes dizia que a médio prazo todos estaremos mortos, porém nós precisamos, como uma atividade governamental, olhar o imediato, e mais ou menos são esses os desafios, e projetar adiante. E essa é a nossa meta, o Porto do Maranhão, e essa localização e essa articulação com essas regiões produtoras pode ser o elemento que coloque o Maranhão num patamar mais alto no que se refere à participação do Produto Interno Bruto Nacional. Eu só queria lembrar, né, que esse bloco é um pouco mais curto, então quanto mais concisas forem perguntas e respostas, e mais temas trataremos. Tá bom. Voltando Guilherme. a falar de reforma política, o PT está insistindo na tese, na proposta de uma mini constituinte exclusiva para encaminhar esse assunto, porque ele é travado no Congresso. O senhor, e a presidente Dilma, no primeiro discurso dela, depois de reeleita, falou em plebiscito. O senhor, como ex-deputado federal, que tratou desse assunto lá no Congresso, e como ex-assessor do Supremo, o que o senhor acha
dessa proposta de mini constituinte exclusiva e de plebiscito? Como tese, a da Constituinte é a melhor de todas, porque permite um nível de legitimidade e participação da sociedade mais alto. E é plenamente possível. Alguns dizem que é inconstitucional, porque não pode haver uma Constituinte convocada pelo Congresso. Se esse argumento fosse verdadeiro, a Constituição de 88 seria inconstitucional, o que é um evidente absurdo, porque foi uma emenda à Constituição de 67 que viabilizou a convocação do Congresso Constituinte de 87 e 88. Foi uma mudança de regime, praticamente. E o que define uma mudança de regime a não ser a vontade da sociedade, né? Não há uma definição normativa de mudança de regime. Foi um fato histórico que legitimou essa emenda constitucional, dependendo do desdobramento. O Brasil estava saindo de uma ditadura. Claro, agora nós vamos atravessar por algo similar à Operação Mãos Limpas, Manipulite, da Itália, me parece, pela largueza e pela dimensão, pelo que se anuncia. É claro que eu não conheço os autos. Talvez este seja um fato extraordinário que a sociedade entenda que esse sistema político demanda uma alteração mais profunda. Então, como tese, me parece a melhor. Vai acontecer? É muito difícil antever isso, porque depende aí de fatos imprevisíveis, depende de como a sociedade vai ver os desdobramentos dessa Operação Lava Jato, a repercussão da decisão do Supremo sobre financiamento empresarial. De todo modo, essa tese ela não é antinômica a outra possível e necessária e imprescindível, que é o próprio Congresso tratar de deliberar de algum jeito. O Congresso fez a lei... Você acha isso possível? É como disse, imprescindível. É como hoje debater se a lei da gravidade é boa ou ruim, porque na medida em que nós temos um sistema político, partidário, eleitoral, que se baseia num conjunto de empresas que financiam a democracia, e esse sistema implodiu por dois fatos, ambos em curso, né, o julgamento supremo, a Operação Lava Jato, é natural que haja algum tipo de deliberação acerca de regras que substituam essas. Quais serão essas regras? Se será o financiamento dito cidadão, se será o financiamento público exclusivo, financiamento misto, etc., me parece que é uma tarefa tão aguda, tão profunda, que justificaria até a convocação, eventualmente, de uma Constituinte. Agora, se não vier isso, o Congresso vai ter que votar. Sobre a reforma política? Guilherme, precisamos rodar, porque senão é possível, o plebiscito sim, é possível. O plebiscito é um instrumento constitucional. É curioso que haja tanta dúvida acerca do plebiscito referendo, que estão lá na Constituição, aliás, cumprindo o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que diz que o poder é exercido pelos representantes ou diretamente pelo povo nos termos da Constituição, ou seja, o plebiscito referendo. Me parece que um caminho ou outro é positivo. Os Estados Unidos fazem isso, a Europa faz, outros países da América Latina. Acho que o Brasil pode fazer. Mudando um pouquinho de assunto e retomando um pouco a questão de governabilidade, o senhor teve, num leque de apoio, 9 partidos. O senhor parece estar numa fase de lua de mel com a presidente Dilma Rousseff. O senhor declarou o voto, o senhor manteve sua posição durante toda a campanha sob sigilo e recentemente o senhor declarou que votou na presidente Dilma Rousseff. Depois de eleito, a gente teve uma conversa e o senhor disse que quer levar o PT para o seu governo, o seu vice-governador do PSDB. Nós tivemos uma das eleições mais acirradas em termos dessa polarização política. O senhor realmente acha que vai conseguir esse feito de ter tucanos e petistas no seu governo? Graças a Deus já conseguimos. Nós temos secretários indicados que são do PSDB e as secretárias indicados que são do PT, na medida que houve exatamente esse compromisso histórico de superação do regime oligárquico. E a polarização nacional não contaminou em nenhum momento a aliança, exatamente porque eu mantive uma postura de respeito a todos os meus aliados. Eu mantive neutralidade pública até o dia da eleição, até o dia do segundo turno. Quando fui votar no segundo turno, antes de votar, declarei o meu voto, inclusive em razão das diretrizes partidárias. Eu pertenço a um partido que é do campo Dilma, esse partido apoia, e eu, individualmente, claro que segui essa orientação e votei na presidenta Dilma. No primeiro e no segundo turno? Eu continuo fiel, portanto, às diretrizes do meu partido, no primeiro e no segundo turno. Daniela, eu tinha um compromisso e eu cumpri esse compromisso. Daniela e Ricardo. E por isso que é possível hoje ter PT e PSDB, assim como Solidariedade, todos os partidos que nos apoiaram, 9 mais 1, 10. E nós teremos os 10 nos ajudando a mudar o Maranhão. Rapidinho Daniela. aqui, governadora, que o senhor fez uma comparação entre a Lava Jato e a Operação Mãos Limpas. É uma comparação que tem sido feita, porque
Na Itália, depois da Operação Mãos Limpas, veio o Berlusconi, né, que é notabilizou-se como um dos presidentes mais corruptos que você tem notícia. Tem desde crime sexual até problema com ele dinheiro. é uma espécie de código penal. Ele. É porque não necessariamente uma coisa vai levar a depurar, porque o sistema parece que sempre arranja um outro jeito. Então, eu queria, já que o senhor está dizendo que é preciso mudar de parâmetros, que o senhor respondesse questões pontuais, assim, fim da reeleição, o senhor é a favor ou contra? Mandato de 5 anos, o senhor é a favor ou contra? O senhor é a favor ou contra o financiamento público de campanha, defende um sistema misto? Voto distrital, distritão, enfim, tantos... Muito bem. De fato, há esse risco, na medida em que haja uma deslegitimação tão aguda da atividade política que acabe conduzindo a esse tipo de aventura. Então, de fato, nem sempre da crise emergem coisas boas. No caso italiano, a Operação Mãos Limpas foi acertada, importante, desconstruiu o sistema político que lá estava articulado com a máfia e, em seguida, veio o regime de Berlusconi e uma grande estabilidade institucional da Itália. Acho que isso, Daniela... muito longevo, né? Eu acho que esse é um alerta para todos nós, não só para os políticos. É um alerta para os jornalistas, alerta para os cidadãos, nós não confundirmos a crítica ao procedimento de A, B ou C com a criminalização integral da política. Porque isso, inclusive, afasta pessoas, afasta talentos, afasta pessoas que têm sentimento cívico, autêntico, verdadeiro, que se tudo vira corrupção, tudo vira o mundo do mal, a encarnação do demônio na Terra, se todo político for visto como tal, é claro que nós estamos abrindo espaço até, eventualmente, para esse tipo de cenário. Mas se continua as questões pontuais. Né? Agora, mas se há impunidade, os próprios políticos, né, se não promovem a punição, concordo com você. Eles desmoralizam a política. Concordo com você e acho que isso se refere aos políticos, se refere também ao judiciário, porque é preciso que o judiciário haja com mais velocidade também, porque também a morosidade é um fator de impunidade, no sentido material da palavra, e acho que esse é um desafio para todo mundo. E é muito bom que nós possamos atravessar essa quadra histórica, apesar dos sentimentos negativos que às vezes despertem. Só para não deixar a Daniela sem resposta, Augusto. Fim da reeleição, sim, um mandato mais longo, acho que esse é o caminho. 5, 6, enfim, um mandato mais longo, sem reeleição, acho que é o melhor para o Brasil. Acho que o sistema proporcional é o que melhor abriga as diferenças e, sem dúvida nenhuma, um sistema misto de financiamento com um peso maior do financiamento público e a participação dos cidadãos e a proibição de financiamento empresarial. Nós devemos tentar esse sistema. Me parece o melhor nesse momento. E cláusula de barreira? Guilherme, desculpe, agora teremos um rápido intervalo e voltamos já com o último bloco da entrevista com o governador eleito do Maranhão, Flávio Dino.